Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais um bate-papo. Já voltamos e olha, hein, antes de começarmos, não esquece de dar seu like e de compartilhar os vídeos. Como eu sempre falo, não custa nada e para mim faz uma grande diferença e faz muito bem. Obrigada, tá? Já voltamos. Então, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre relacionamento de casal. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas relações, né? É fácil, é difícil? O que vocês pensam sobre o relacionamento de casal? Eu vou fazer algumas considerações aqui a respeito do relacionamento de casal. A primeira delas é que quando a gente casa, às vezes as pessoas ingenuamente pensam que é apenas eu casei, então eu tenho a minha esposa, a minha mulher, ou a mulher pensa, eu tenho meu marido, o meu esposo, e ali fechou. E olha, gente, não é bem assim. Quando a gente casa com uma pessoa, junto com essa pessoa, vem inúmeras pessoas, é verdade. Vem o pai, vem a mãe, vem a avó, vem o avô, vem a bisavó, o bisavô e assim vai, dos dois lados. Então vocês veem que quando a gente faz um casamento, a gente vem acompanhado por toda essa família, por toda essa tradição, por todas as crenças. E olha, é interessante, a gente não se atém a essas coisas, né? Mas é por aí. E eu aqui nos meus estudos, né, e sobre a questão da constelação familiar, tem um autor, o Bert Hellinger, que foi o mentor dessa ferramenta de trabalho, e eu lendo algumas coisas dele, achei bem interessante quando ele fala assim, que quando um homem ou quando uma mulher olha para... vamos dizer assim, a mulher quando olha para o homem, ou o homem quando olha para uma mulher, ele já vem com uma exigência. Ele olha para uma mulher já olhando assim, eu quero resolver o problema da minha família, eu quero essa mulher para fazer dar certo, e vice-versa. E isso ficou meio confuso, fala, gente, meu Deus, quer dizer que eu já olho pensando em consertar alguma coisa, assim. E olha que faz sentido, né? E quando eu me caso, eu sempre venho com aquela intenção de corresponder e resolver de alguma forma e não cometer os erros que os meus pais cometeram. Porque, é claro, né, a gente tem como referência, como exemplo, a relação dos meus pais para o casamento, né? Eu sempre vou me espelhar ali. Todo ser humano, ele é formado por referências, por exemplos, né? Ele repete a história. É assim que é o ser humano, sem dúvida alguma. Isso a gente já sabe que é. E claro, no casamento eu tenho isso como exemplo. E aí, quando o Bert fala isso, é porque, na verdade, quando eu me caso, eu quero acertar, aparar as arestas, né? O que não deu certo, eu quero melhorar. E a gente vai vendo. Bom, olha, no relacionamento dos meus pais tem coisas que são realmente maravilhosas e eu quero trazer para a minha vida, sim, claro que sim. Exemplo, sei lá, como meu pai lidava com a minha mãe, a forma dele conversar, a forma dele ser atencioso, dele ter diálogo com ela, né? E coisas que eu não quero, coisas que ele fez e que eu acho que eu jamais quero repetir no meu casamento, né? Então, enfim, exemplos, às vezes até um exemplo bobo, né? Por exemplo, a minha mãe sempre colocava, servia o meu pai, né, nas refeições, sempre montou o prato, enfim, aquela coisa toda. E
talvez eu queira colocar isso, eu achava isso bonito, então eu quero repetir isso na minha vida de casada, né? E vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. E assim a gente vai tentando ver o que é melhor, o que a gente pode aproveitar. E quando eu vou constituir minha família, quando eu vou me casar, eu vou tendo isso em mente, né? E olha, não é assim mesmo que a gente fica pensando. Então, a gente tem que juntar, né? Porque vem com esse homem ou com essa mulher que eu escolhi, todas as crenças, todas as histórias, todas as dores, as alegrias, enfim, vem tudo junto, é um pacote. Então, não é só a pessoa. E às vezes a gente esquece disso, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente vai para um relacionamento de casal, a gente tem que ter algo em mente que seja muito maior do que a existência o meu querer pessoal, né? Eu tenho que abrir mão. Eu não gosto de falar a palavra renúncia, porque a renúncia ela me remete a uma certa cobrança, né? Eu estou renunciando, quer dizer, eu estou abrindo mão do que eu quero, do que eu gosto pelo outro. E isso é complicado, porque numa relação de casal, a gente abre mão a alguma exigência que o outro faz. E exigência não é nada mais do que um pedido que o outro faz. E eu posso acatar ou não acatar. E a gente vai entrar em comum acordo. Agora, quando eu renuncio, eu estou abafando o meu querer, o meu gostar. E isso não é gostoso, isso não é legal numa relação de casal. Porque, claro, quando há uma relação de casal, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, tentar chegar na harmonia, certo? A gente tem que sempre estar atento a tudo isso. Porque quando há uma desavença, há alguma coisa que não ficou boa e a gente parte para uma certa discussão, enfim, um mal-estar, a gente vai, se a gente renunciou, a gente vai logo falar que, nossa, eu sempre fiz tudo por você, eu sempre me dou tanto e você não corresponde, você não me dá nada. Não é assim essas discussões de casais? E isso é muito complicado. Então, abrir mão a alguma exigência que o outro faz, quando você abre mão, você tem que abrir mão não pelo outro, mas por você mesmo, em cima do relacionamento, em cima do amor maior que tem que ter dentro dessa união. Então, quando há uma discussão, quando há um atrito, eu vou ceder em algum ponto em relação ao que é bom para nós dois, para mim e para o outro, e não eu vou abrir mão do que eu penso, do que eu quero pelo outro, eu vou me anular para o outro existir. Ai, gente, isso é um problema muito sério, isso acarreta danos lá na frente. A gente sempre fala aqui, né, sobre a questão do dar e receber, desse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Se eu dou demais, eu complico a relação, porque o outro, ele também tem que ter espaço de troca comigo. Eu tenho que abrir esse espaço para que ele consiga também corresponder ao que eu faço, senão fica muito pesado, né? Tem uma outra questão, né? Que nós, quando vamos para o casamento, nós temos que abrir mão, e aí sim a gente pode usar até essa palavra renúncia, da figura materna e da figura paterna. Porque se o meu marido vai querendo me igualar à mãe, né? Ou eu vou querendo igualar o meu marido ao meu pai, a figura do meu pai, aí fica complicado. Porque são exemplos que são únicos, são eles. Minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai. E eu tenho que esperar do meu marido, deixar o meu marido ser ele próprio. E não o meu marido ser o meu pai, ou a minha esposa ser a minha mãe. Coisas que a minha mãe faz são dela, são únicas, né? A forma de cozinhar, a forma de arrumar a casa, a forma de cuidar das roupas são dela e não da minha esposa.
E do outro lado também, né? Como meu pai era, como meu pai agia, como meu pai fazia, a forma dele lidar, a forma dele ser, é dele. E o meu marido é único, eu não posso querer comparar, porque senão dá problema. A gente vai criando conflitos, vai criando situações desagradáveis, né? Então a gente precisa ter cuidado, e às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente começa a inverter os papéis e cobrar do outro e fazer do outro coisas que ele não é, e não dá espaço, né, para o outro ser o que ele é, e a gente tem aquela troca saudável, onde há comunicação, onde a gente fala o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e aí assim a gente vai abrindo mão em cima de um amor maior, onde vai estar bom para os dois, e não só para ela ou só para ele. Não é assim, é para os dois, né? Então a conversa é sobre nós, não sobre eu. Então, gente, é muito importante, né, a gente prestar atenção nessa questão das relações. E mesmo também porque as relações de casais implica em uma entrega, em algo muito maior, em um amor que não é apenas um amor, né? Tem que ser algo muito mais equilibrado, onde o dar e receber estão ali na balança e estão de uma forma muito real na vida dos dois. E é assim, tá? Então, gente, tem muito mais. Esse vídeo vai continuar, mas eu vou parando por aqui, porque senão ele vai se alongar e a gente não vai conseguir passar tudo que a gente quer. Então eu vou parar e domingo que vem a gente continua falando sobre relacionamento de casal. Eu acho que é um tema interessante e é importante a gente concluir isso. Domingo que vem a gente conclui, tá bom? Então, muito obrigada e vamos ficando por aqui. Segue a tua história. Aguardo vocês no domingo.